Fala galera, meu nome é Ivan Mesquita, sou mestre nacional de xadrez. Hoje a gente vai dar início a um projeto do canal. Quero fazer vários vídeos de speedrun, analisando as minhas partidas, passando para vocês tudo o que eu aprendi com os mestres, com os grandes mestres, com a minha jornada. Então vamos para lá, vamos para cima. Eu vou direto aqui para a partida. A ideia vai ser a gente jogar um repertório fixo até o nível de 1400. Normalmente o repertório que eu utilizo é um repertório de sistema London, Caro-Kann e defesa eslava. Normalmente defesa eslava vai ser C6 e D5 de pretas contra tudo, e de brancas vai ser o D4, cavalo F6 e bispo F4. Por que eu selecionei essa abertura? Porque realmente é uma abertura que tem estrutura muito semelhante. Então é uma abertura que dá pra gente jogar de uma maneira mais tranquila. É um sistema, dá pra gente não entrar naquelas preparações de aberturas mais fortes ali e focar no que interessa, que é o meio jogo, que é a questão tática. Então até o nível de 1400, uma boa parte das partidas serão realmente resolvida numa questão tática, uma questão bruta mesmo, tática ali, do adversário às vezes entregar material, entregar um peão, mas mesmo assim eu vou passar para vocês várias estratégicas durante as partidas. Então vamos lá, vou clicar aqui, aqui eu caí de pretas, e aqui meu adversário jogou o lance E3, esse lance já não é um lance muito bom, né, porque ele não ocupa o centro totalmente. Aqui eu vou jogar então D5, a ideia é jogar C6 e D5, aqui eu inicio com D5. Ele jogou D4, a gente percebe que o bispo de C1 ele já é potencialmente um bispo mau. Eu jogo o lance C6 agora, fortalecendo o centro. Normalmente na abertura a gente tem que olhar com muita atenção o pequeno centro e o grande centro. Ele desenvolveu o cavalo para a casa de F3, aqui ele já tem um olhar sobre a casa de G5, eu vou desenvolver também o meu cavalo. Normalmente as leis que estão de acordo ali com as estruturas de vários livros, eles dizem que a gente precisa primeiramente desenvolver os cavalos e depois os bispos. Mas claro que não é em todas as aberturas. Cavalo C3 não é um lance bom. Normalmente aqui o melhor lance seria C4 para ele disputar o centro e depois cavalo C3. Por que não é bom? A gente nota que o peão de D5 ele já restringe esse cavalo sem fazer muito esforço. Então aqui eu não vou jogar E6, senão meu bispo fica para dentro. Eu vou jogar bispo na casa de F5. A minha ideia com bispo F5 é controlar melhor a casa de E4, colocar meu bispo, que em tese seria um bispo mau, para fora da cadeia de peões. Então nessa posição a gente já percebe que aqui eu tenho maior controle sobre essa casa de E4. Eu tenho um peão, tenho um bispo, tenho um cavalo. Mas na fase da abertura é muito importante que a gente se preocupe em realmente desenvolver as peças, completar o desenvolvimento e rocar. Cavalo H4, a gente percebe que ele movimenta duas vezes com a mesma peça, não é um lance muito adequado, então aqui ele ameaça meu bispo. Eu posso fazer dois tipos de lance, ou bispo G6 para abrir a coluna H, ou bispo G4 para tentar forçar uma concessão estratégica do meu adversário. Eu vou optar por bispo G6 nessa posição, com a ideia de ter uma abertura da coluna H. E ele tem nessa posição uma ideia também de ganhar um par de bispos. A gente percebe que nessa posição, se ele fizer cavalo por bispo, ele vai dobrar os meus peões, vai ter dois peões numa coluna. E a ideia é que não tem como ele explorar. E tem uma questão muito importante que eu quero passar para vocês. Uma fraqueza só pode ser chamada de fraqueza se a gente conseguir explorar. Dama F3 movimentou a dama muito cedo. A gente percebe que ele também entrega esse peão de C2. Eu não vou resistir. Eu vou capturar esse peãozinho aqui de C2 que ele entregou. Normalmente, o mais adequado é tomar muito cuidado. Muito cuidado com, às vezes, esses presentes de grego. Às vezes ele entrega um peão e a nossa dama fica presa, nosso bispo fica preso. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Mas aqui eu tomo, porque a minha ideia é que não tem como ele prender o meu bispo, porque eu volto. Essa é uma casa de segurança. A gente percebe que ele está melhor desenvolvido agora, por causa do peão que eu capturei. Eu gastei um tempo, eu joguei bispo F5, bispo G6 e agora bispo F5. G3, provavelmente a ideia dele seja jogar bispo G2 e rocar. Eu vou desenvolver meu cavalo para a casa de D7. A ideia de desenvolver o cavalo para a casa de D7 é um dia formar
uma ruptura na casa de E5. Mas como a gente não está totalmente desenvolvido, a gente tem que procurar evitar muitas vezes essas rupturas. Aqui ele joga bispo H3, provavelmente o próximo lance que meu adversário tente fazer vai ser o roque. O lance C5 seria o lance crítico da batalha, mas como eu mencionei para você, a gente não está muito bem desenvolvido, então eu vou jogar o lance mais calmo, mais tranquilo, que é o lance C6, fortalecendo o centro, e depois vou retirar meu bispo para casa de E7 na humildade, né? Vou jogar bem tranquilo, bispo E7, vou rocar. Algo muito importante que o xadrez é uma conversa. A gente está conversando. Por exemplo, quando ele colocou o bispo na casa de H3, ele trouxe uma informação. É importante que a gente saia do piloto automático. Ou seja, aqueles lances muito rápidos que a gente joga sem pensar, aquela coisa louca ali que a gente vai jogando no pré-move. O que acontece? Ah, vou tirar o bispo, vou rocar. Opa! Perdi o bispo de C2. Então, ou seja, para não acontecer isso, é importante a gente fazer essa pausa estratégica. Dama E2, o que ele ameaçou? O bispo. Então, meu bispo está atacado, eu vou recuar meu bispo para a casa de segurança. Se ele captura o meu bispo agora, eu consigo atacar o bispo dele de H3. Então, minha torre fica muito potente. A torre, normalmente, ela tem um valor de 5 pontos. Mas se ele toma agora, essa torre começa a valer, quem sabe, até mais. Porque realmente ela fica ativa. Ele jogou E4, é o lance crítico, a gente nota que tem contato entre as peças. Só que aqui eu tenho 1, 2, 3, ele só tem 1, 2. Então dá pra gente ganhar mais um peão agora. E aquilo que eu mencionei para vocês no início do vídeo, uma boa parte das partidas serão resolvidas por detalhes táticos. Táticos mesmo. O adversário vai lá e entrega um peão, vai lá e entrega uma peça, vai lá e entrega uma torre. Olha aí. Pegou uma torre limpa. Mas qual que é a raiz desses tipos de erros? Às vezes, é não fazer essa pausa estratégica. Te fala, opa, ele capturou, o que ele ameaçou? Então, tudo bem, ele ameaça a minha torre agora, mas a gente nota que ele está muito bem desenvolvido. Está bem perigoso isso aqui, porque está bem desenvolvido. Eu vou tentar voltar meu bispo. Agora, e normalmente, o que eu quero trazer para vocês? Quando a gente tem um ganho material, ganhamos um peão, ganhamos uma peça, qual é a estratégia? Centralizar as forças, colocar suas forças no centro, que é chamado de reagrupamento. Segundo passo é a gente buscar ali dentro das partidas trocar peças. Quanto mais peças você trocar, menos força dinâmica ele vai ter. Então, pausa estratégica, torre 1, o que ele ameaçou? Provavelmente ele queira capturar o bispo, mas aqui eu vou sair da cravada, meu cavalo está cravado, então eu saio da cravada agora de olho aqui, realmente no roque que eu preciso executar. Ele ameaçou meu bispo diretamente, então não tem como já, né, fazer o roque no automático. Então aqui eu jogo o lance bispo G6. A minha ideia é rocar, completar meu desenvolvimento e trocar peças. Então reagrupou, trocou. E quem sabe, se você tiver uma posição dinamicamente melhor, o que é dinamicamente melhor? Mais peças ativas, você precisa atacar. Então, por uma questão matemática, se você ataca seu adversário, tendo mais peças ativas do que ele naquele momento, você consegue ter uma vitória dinâmica, né? Então, ele capturou o bispo, eu capturei, ativei minha torre, ameacei o bispo de H3. Então, a gente nota que eu criei uma rocha. Essa defesa eslava, ela tem uma ideia central de realmente você criar um super centro. Olha lá, o cara veio com tudo, sacrificou um bispo aqui, né? A gente nota que ele já quer dinamizar a posição. Muitas vezes a gente se complica nesses ataques, a gente fala, meu Deus, ele sacrificou e agora, o que eu faço? Aqui, quando a gente tem muito material a mais, às vezes a gente pode ceder uma parte do material para realmente resolver os problemas de uma maneira mais tranquila. Por exemplo, o roque poderia ser, já que eu tenho uma torre inteira a mais, então se ele faz bispo por cavalo, dama captura, e se dama por bispo, por exemplo aqui, temos o lance ganhador que é torre 8, que é um lance muito forte, porque se dama por dama, eu capturo, captura, cavalo captura e o final é ganho. E aqui dá para aceitar também o sacrifício, jogar cavalo F8 e reagrupar com dama D7. Mas aqui eu vou mostrar a forma mais simples para vocês notarem que às vezes esses ataques, quando você tem mais material,
vocês podem ceder um pouco do material para depois contra-atacar. Ou seja, fica mais fácil. Eu ganhei uma torre inteira, estou com 2 peões, agora 1 peão de vantagem. Então, às vezes, você pode devolver uma parcela do material que você perdeu para depois conseguir uma vitória muito mais simples. Então, esses momentos dinâmicos, normalmente, quando você é atacado, você precisa prestar muita atenção nas forças dinâmicas e procurar trocar essas forças durante a batalha. Isso é muito importante. Então, aqui, a gente nota que a gente não está deixando o adversário entrar no tipo de posição que ele gostaria. Ele tomou, eu vou tomar de cavalo, levando o cavalo em direção ao centro. Aqui agora, algo que eu prezo muito no xadrez é a arte de conversar com as peças. O que é conversar com as peças? É dar uma de doido. E aí, torre? Vamos conversar aqui onde que você gostaria de estar. E aí, bispo? Pô, você não tá muito legal aqui não, hein? Onde você queria estar? Será que em B4 você fica melhor? Posição legal. Olha lá, ele tirou o bispo, pausa estratégica. O que ele ameaçou? O bispo de E7. Então, o que a gente precisa fazer? Realmente resolver esse ataque direto. Eu posso defender de uma maneira ativa, atacando o cavalo dele. Eu posso defender também de uma maneira ativa, jogando torre E8. Eu vou jogar bispo B4. A minha ideia é cravar o cavalo dele de C3. E aqui, a ideia central é trocar peça. Então, como eu ganhei muito material, agora eu vou trocar peças, vou levar a partida para um final com tranquilidade. Mas é aquilo. Quando você estiver numa posição que ganhou material, vantagem dinâmica, assim, ou seja, você tem muito mais energia em campo, muitas vezes você vai precisar ou atacar diretamente seu adversário, ou você pode trocar peças de uma maneira estratégica. Por exemplo, ele jogou F4, a gente pausa estratégica, qual que é a ameaça tática, não ameaçou nada taticamente. Beleza, torre 8. Aqui eu ameaço a dama dele, ele não pode tomar minha torre, porque o cavalo captura. E se ele tirar a dama para casa de D2 ou de F2, por exemplo, eu capturo a torre dele e vou fazendo o quê? Secando a posição. O que é secar a posição? É você retirar dela os elementos dinâmicos. O que é dinâmico? A energia. Então, quando a gente está numa posição ganha e às vezes a gente perde, é porque o que aconteceu? Às vezes ali, o nosso adversário ele tinha mais peças ativadas do que a gente. Olha lá, tem uma dama ativa, tem um princípio de cravada. Opa, vou colocar o cavalo nesse posto aqui porque ele não pode tomar, porque está cravado. Então, a defesa eslava, a defesa Caro-Kann e a defesa, a abertura, o sistema London, tem uma estrutura muito parecida, muito parecida. Então, o que eu quero trazer para vocês? Muitas vezes, nessa faixa, até 1400, uma boa parte das partidas serão resolvidas por detalhes táticos. Então, para que vocês não cometam também esses tipos de erros, a tática tem que estar em dia. Essa pausa estratégica tem que estar em dia. Olha lá, ganhei material, vou trocar. Não tenho, assim, por que complicar as coisas. Então, o que eu quero fazer agora com a dama em A5? Agora, como essa torre não está jogando, ela falou comigo. E muitas vezes, quando eu falo de desenvolvimento, né, colocar as peças em jogo, é ter uma elegância. O que é uma elegância? Essa torre aqui, onde que ela estaria mais elegante? Que nem um jogador de futebol que faz um bom passe. Um Arrascaeta, né, uns caras assim bom, né, um Garro, né, um cara assim que você fala, pô, o cara fez um passe bom. Então o que acontece? A elegância no xadrez é você ter essa preocupação de onde que as suas peças vão estar bem posicionadas. Ele jogou rei B2, eu vou jogar torre 8, ativando aqui um pouco mais a minha torre. Essa posição, então, todas as peças estão ativadas. Então, como todas as peças estão ativadas, quando surgir um lance de contato, um lance de ruptura, eu vou estar melhor posicionado. Então, e sempre essa pausa estratégica de vocês pararem, falar, opa, o que ele fez? Qual foi a ameaça tática, ameaça estratégica? Sem pressa, na calma, na tranquilidade. Não precisa agitar muitas coisas. Porque se você, às vezes, está no piloto automático, você vai jogar rápido e vai acabar perdendo. Então ele jogou dama B1, parou tudo. O que ele ameaçou? Não ameaçou nada, né? O cavalo está protegido. E a gente vê que tem 2 ataques sobre o ponto de C3. E aqui eu aplico o cheque mate nessa partida. Então, o que eu quero trazer para vocês?
que a proposta dos vídeos que a gente vai fazer aqui vai ser muito nessa pegada. Então aqui é uma proposta até 2000, né? Realmente é um nível interessante. E a maioria dos jogadores que eu conheço, os meus alunos, não atinge um rating de 2000. Então quero mostrar para vocês e desmistificar o que é essa questão, né, de cada passo, de cada nível. Aqui eu estou chegando, ultrapassando os 1000 pontos de rating. E agora o passo a passo vai ser realmente a gente prestar muita atenção nas coisas simples. Ocupa o centro, desenvolve as peças, realiza o rock, conecta as torres, elegância, conversa com as suas peças, tenta entender o que está acontecendo, mas aí que está o segredo, é aquilo que eu falei para vocês, né? É na calma que a mágica acontece. Não tem para que acelerar as coisas, não tem para que realmente o piloto automático. O piloto automático é quando você estiver no apuro. Aí beleza, tô com 2 minutos, tem que acelerar o passo aqui, maravilha. Mas agora, quando você estiver jogando as partidas, tenta ler, tenta decifrar seu adversário, conversa com a posição, tenta entender o que ele está falando. Isso é importante, porque é uma conversa. Se você não entende o que ele está falando, o que ele está fazendo, você vai só pensar, o que eu tenho para fazer? O que eu tenho para fazer? Então, pensamento profilático, que está presente no meu curso, o método do Squeeze, é muito importante. Então, é essa calma, essa tranquilidade que vai fazer vocês irem para o próximo nível. Então, esse vídeo é um vídeo introdutório e realmente eu quero trazer para vocês um pouco da minha abordagem de como que eu trabalho as posições e do que a gente precisa considerar taticamente, estrategicamente, passo a passo. Tudo bem? Então é isso. Esse foi o primeiro vídeo aqui do canal, o Speedrun. Eu vou gravar mais vídeos, né, sobre essa prática, explicar junto com vocês. Depois comentem aqui sobre o que vocês acham, do que eu preciso melhorar. Pode me dar um feedback, tá bom? Grande abraço para vocês.